Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, que diz: O Espírito é aquele que dá vida. A vida está no Espírito e não na força física, e na força espiritual que está a vida. Lembre-se que Jesus disse que aquele que é do Espírito é Espírito, e o que é da carne é carne. Portanto, nesta mensagem, eu quero lembrar você que as palavras, segundo disse Jesus, as palavras que eu falei, elas são Espírito e são vida. Que interessante. As palavras são Espírito. Mas tem algo muito interessante aqui que eu quero que você grave em sua mente. Registre em seu pensamento isto e continue meditando com frequência. Ele disse, vamos ler de novo: o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu falei são Espírito e elas são vida. Sim, as palavras do Senhor Jesus, elas são Espírito e elas são vida. Agora, o termo hebraico para a palavra é o mesmo termo usado para as coisas. Ou seja, a palavra no termo hebraico, ela vem da mesma palavra, ela vem do mesmo termo que significa coisas. Então, as palavras, ela é quem controla, quem motiva, quem revitaliza e quem faz com que as coisas se movam, aconteçam, se mantenham. São as palavras que movem as montanhas quando você fala. Quando o Senhor Jesus Cristo repreendeu a figueira brava, ela obedeceu. Quando Jesus falou sobre o poder de transportar montanhas com suas palavras, ele estava querendo despertar você para a realidade de que as palavras, ela tem o poder de mudar situações, de que as palavras, ela tem o poder de transformar situações. As palavras de fé, as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, as palavras inspiradas nas promessas de Deus. Glória a Deus, porque você pode usar suas palavras para repreender as enfermidades. Você pode usar as palavras para repreender a pressão alta, para repreender o cansaço, para repreender o desânimo. Você pode usar as suas palavras para ativar a sua vitória. Dentre todas as palavras que você já ouviu, e das palavras mais importantes de todas que você já ouviu e que pode influenciar sua vida e que pode fazer com que você caminhe em direção à sua vitória, são as palavras de Deus. Você deve recordar que Deus, na sua palavra, Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Então, de todas as recordações principais que você pode ter na sua vida, é a recordação que Deus nos abençoou. Portanto, relembre-se que somos abençoados em Cristo pela fé em Deus, por sermos lavados no precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero que você grave isto em sua memória, porque é importante para a sua vida, é importante para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. As palavras do Senhor Jesus Cristo são vida, e essas palavras que você ouve, a palavra de Deus em você, ela é que dá vida às coisas, inclusive ao seu corpo. Ela é que inspira você a acreditar na cura. E quando você começa a confessar a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando. E a sua fé, ao aumentar, faz com que você acredite na sua cura, faz com que você honre ao Senhor e faz com que você receba a sua vitória. O homem criado por Deus, ele foi feito à imagem de Deus. Só o homem tem o poder da palavra
Só o homem tem o poder de se expressar falando, de se expressar verbalmente. Então Deus colocou este poder em nossas vidas. Os animais, eles não se comunicam usando palavras, mas os seres humanos, ele tem este poder e você não pode abrir mão de usar este poder que Deus colocou em sua vida, o poder de ativar a vitória com sua fé. Os animais se comunicam por sons diferentes, que para eles eu creio que são como uma espécie de uma senha que eles entendem. Porém, os animais, por mais que sejam inteligentes, algumas espécies, eles não conseguem transmitir palavras de fé. Você pode transmitir palavras de fé. Você pode falar palavras de fé. E estas palavras são que mudam as situações, são que fazem com que você próprio seja abençoado ou abençoada ao falar a palavra de fé, ao declarar a palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O Senhor delegou poder a nossa capacidade de nos expressarmos, as nossas palavras, e essas palavras elas podem gerar vida ou elas podem gerar morte. Então, o que significa isso? Significa que nós vivemos em um sistema que é ativado por voz. Com a minha voz eu ativo a minha cura, com a minha voz eu ativo a minha vitória. Glória a Deus. A voz de Deus ativou isto e nos deu existência. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Porque muitas vezes os cristãos não recebem o milagre que buscam de Deus. É porque eles, mesmo tendo sido batizados nas águas, sido batizados pelo Espírito Santo, eles não vigiam nas palavras que falam, e as suas próprias palavras vão o enredando, vão manipulando, vão prendendo na sua fé. Deus, para te abençoar, você precisa passar a ter cautela, ter cuidado com suas palavras, porque as palavras que você fala fazem toda a diferença, porque as palavras, conforme disse o Senhor Jesus Cristo, nossas palavras são espírito e são vida. O poder reside em você aprender a controlar as palavras que saem da sua boca. Muitas vezes o poder de Deus não opera em sua vida porque você não tem aprendido a controlar as palavras que saem da sua boca. Há cristãos que são batizados pelo Espírito Santo, que falam em línguas estranhas, mas que nos momentos difíceis falam palavras explosivas, dizem coisas que entristecem o Espírito Santo, falam palavras negativas, e isso é o que tem atrapalhado a sua fonte de poder, é isso que tem atrapalhado a sua vida espiritual, é isto que tem impedido o milagre em sua vida. A partir do momento que você aprende a controlar as suas palavras, a usar as suas palavras com poder, a usar as palavras que glorificam a Deus, a partir deste momento você começa a desencadear uma fonte de poder em sua vida. Você começa a desencadear as palavras que motivam, as palavras que ativam a vitória. Portanto, é imprescindível que você não pare, cristão, crente em Deus, de meditar que há poder nas palavras, que há poder em usar as palavras, e que a forma como você usa as palavras, a forma como você controla as suas palavras, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença em meio às situações que você vive, em meio às lutas que você enfrenta. Não prossiga em meio à situação difícil, declarando maldição, declarando fracasso, declarando que não vai ver o milagre. Você precisa, mesmo em meio a um momento difícil, declarar palavras de fé. Jesus foi claro, ele foi muito claro, como diz: o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O que é um homem bom?
Homem bom é um homem que obedece à palavra de Deus e que anda por meio da fé em Deus. Abraão é um grande exemplo de um homem bom. Abraão aprendeu a andar com fé, andar pela fé em Deus. E assim Abraão obteve os resultados da fé que depositava em Deus. Abraão, ele passou a viver pela fé e isto lhe foi imputado como justiça. Por viver uma vida de fé, não foi imputado pecado a ele. A fé faz toda a diferença. Quando um homem ou mulher de fé vai depositando palavras de fé dentro do seu espírito, se a sua boca enche seu coração com palavras de fé, quando você precisar, do seu coração sairá palavras de fé, palavras que vão fazer toda a diferença. Foi isso que Jesus disse: o homem bom, do seu bom coração, tira o bom tesouro. É por isso que é necessário, em meio às situações da vida, pensarmos bem antes de falarmos, termos cuidado para não falarmos palavras negativas, palavras que declarem a nossa derrota, porque precisamos, nestes momentos, orar ao Senhor, pedir graça a Deus e esperar nele, para que não venhamos a tornar impossível a vitória em nossa vida. O homem bom, do seu bom coração, tira o bom tesouro. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, deixamos a palavra de Deus criar raízes em nosso coração, nos momentos de dificuldade, quando damos lugar ao Espírito Santo, o Senhor usa os nossos lábios e então falamos palavras de vitória. É isto que devemos fazer nos momentos difíceis, falar as palavras que fazem a diferença, palavras de fé, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, palavras em concordância com a palavra de Deus, palavras que ativam a fé, palavras que ativam a vitória, palavras que fazem toda a diferença. A partir do momento que você passa a usar as suas palavras com sabedoria, a partir do momento que você dá lugar ao Espírito Santo para ativar palavras de fé em seu coração, aí você passa a trilhar o caminho da vitória. Ative a sua vitória com as suas palavras. Tenha fé, não desista, ative a sua vitória com as suas palavras, porque as palavras que o Senhor falou, a palavra de Deus, elas são espírito e vida. Deixe que essas palavras transformem o seu coração, deixe que essas palavras encham o seu coração e esteja com seu coração cheio das palavras que ativam a vitória. Abra sua boca com as palavras que fazem toda a diferença. Este é o caminho da vitória por meio da fé no Deus Todo-Poderoso. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.